Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E vamos lá, pessoal. A gente tá seguindo aí, né, com o projeto. E o Mormon Uma Ova, ele é um projeto que ele tende a ser algo grandioso, não para mim, não, sabe, como benefício que faz parte de um grande todo. Isso que eu quero dizer é mais ou menos assim, né? Estamos dentro de um projeto gigante, somos uma parte dele, mostrando para as pessoas que existe um outro caminho a percorrer, que não é só de tudo aquilo que te falam quando você sai do mormonismo. Vai dar tudo errado? Não é assim que funciona. Então, o projeto Mormon Uma Ova, né, encabeçando como podcast, mas dentro de um projeto de vários outros colegas que fazem os vídeos, fazem os trabalhos aí que a gente já sabe, tem um fundamento, né? E não é nada para mim, né? O Paulo aqui, nada a ver, mas o benefício é para quem precisa encontrar algo falando sobre isso. Ó, eu saí da igreja e eu preciso de alguém que fala a respeito dessas coisas, preciso ouvir algo sobre isso, tá? Então o projeto é muito legal. A gente vai falar um pouquinho hoje aqui a respeito de algumas curiosidades e bastidores da entrevista que eu tive no Rota 44, né? Eu fui entrevistado pelo Kleber Cetim, que é o anfitrião, né, do podcast Rota 44. Eu vou deixar na descrição os dois links, no comecinho aí. O primeiro é a parte que fala sobre o Mormon Uma Ova, e embaixo eu vou deixar a descrição da entrevista toda, né? Porque eu decidi separar isso. Quero ouvir só o que ele falou sobre o mormonismo e o Mormon Uma Ova. Então tá separado no primeiro link, mas a entrevista inteira. Por quê? Por que eu decidi falar? Muita gente, depois que saiu essa entrevista, tem falado para mim lá no Instagram, por exemplo: olha, você deveria ter falado isso, foi bom, gostei, falando a respeito do que achou, foi legal ver você numa entrevista, tal. E eu decidi, através de ter levantado, né, esses pontos, eu decidi falar algo para vocês a respeito disso, tá? Essa entrevista no podcast Rota 44 foi mais ou menos assim. Eu recebi o convite do Kleber Cetim, tá? Que ele é o anfitrião lá, ele é o apresentador. Ele falou assim: olha, você quer vir até o podcast aqui e a gente sabe que você tem um trabalho. É que eu tenho... É o seguinte, eu tenho 3 projetos que encabeçam, né, o que ele quis levar para lá. Mas um principal para ele, né, foi um projeto a nível municipal. Então vou explicar um pouquinho sobre isso. Se você ouvir o podcast inteirinho, 1 hora e pouco, que o podcast que eu falo é a entrevista, tá? Que ele lá é um podcast também. Se você ouviu a entrevista inteira, você vai ver que são distribuídos essa 1 hora em 3 assuntos. O primeiro assunto é a psicanálise, o atendimento da psicanálise, quem que precisa de atendimento da psicanálise, sobre ajuda às pessoas emocionalmente, o benefício realmente de procurar uma terapia. Então ficou boa parte desse tempo falando sobre a terapia psicanalítica, a psicanálise. Quando acabou esse assunto, a gente passou para um projeto que eu tenho a nível municipal, por isso que nem falo sobre isso, a cidade de Mogi Guaçu, interior de São Paulo, né, a cidade que eu faço parte. Eu tenho uma página no Facebook que postagens aqui, quando são bem compartilhadas, né, as pessoas acabam gostando, que se chama Mogi Guaçu do Futuro. É uma página meio cômica, meio engraçada, com dificuldades da cidade, né, para levantar a bola, tal, às vezes até para o político, ou os políticos falam: estão falando sobre isso, tentar resolver, né, buracos nas ruas, dificuldades que as pessoas têm, até na parte política, organizacional da cidade. Então a gente brinca bastante com isso nessa parte. Então a gente falou a respeito disso. E esse é o projeto principal que eu recebi o convite para estar lá, porque o que chamou a atenção para o entrevistador, falou assim: quem que é esse cara aí que tem esse projeto no Facebook, que é Mogi Guaçu do Futuro, né, que fala sobre a cidade.
e como podcast aqui da região, aí ele me procurou. Então, por isso que teve todos os outros assuntos que vieram juntos. Mas o principal era isso. Então, começamos falando da psicanálise na entrevista, se você assistiu. Depois passamos para essa parte do Mogi Guaçu do Futuro, que é esse projeto municipal. E no final, que para o entrevistador não chamou muito a atenção, que para ele, poxa, mormonismo e tal, você tem um podcast, fiquei sabendo aí e tal, mas bem, a gente deixa para o final. E o mais engraçado, pessoal, é assim, eu sabia que a gente teria ali 1 hora, no máximo 1h10, algo como isso, tá? Que foi estipulado. Quando nós começamos a falar da psicanálise, foi quase metade desse tempo. Aí entrou naquele projeto municipal, que eu tenho no Facebook, e aí foi um tantão também do restante do tempo. E no finalzinho, quando o entrevistador ele comentou a respeito, vamos falar agora desse podcast, tal, que é um outro projeto que você tem, e eu vi que ele deixou esse tempo para o final. E agora que entra a parte interessante que eu queria falar para vocês, meus amigos e amigas aqui do podcast Mormon Uma Ova, tá? Olha que interessante, queria que vocês me acompanhassem nesse raciocínio. Olha que bacana, né? Quando nós entramos no assunto do podcast, aí eu fui lá, falei por que ele existe, explanei um pouquinho sobre a igreja. Até as pessoas falaram que viram só esse corte, porque eu coloquei no canal aqui, né, no canal no YouTube do Mormon Uma Ova, só a parte dessa entrevista, que é o finalzinho que eu falo sobre o mormonismo. Aí tem gente que não viu inteiro e comenta assim, mas você deveria ter falado mais. Calma. Então por isso que isso é uma explicação que eu queria dar aqui também. Como foram 1 hora e pouquinho, né, de tempo, foi 1 hora e pouquinho de tempo, e eu tive todos esses assuntos antes, falar de terapia, daquele projeto municipal, quando chegou para falar do Mormon Uma Ova, eu não tinha, pode perceber quem viu, que eu falei muito resumido, teve Joseph Smith, foi o criador do mormonismo, aí teve a poligamia e tal, e fui acabando descobrindo um monte de coisa, não deu para detalhar como eu queria. Só que o must do negócio, que eu preciso falar para vocês, é o seguinte, quando a gente começou a falar do mormonismo, lá na entrevista, que foi o restinho do tempo que sobrou, que até o próprio entrevistador, depois ele falou, depois eu vou contar alguns bastidores, que até ele tinha falado para mim, caramba, vamos deixar um podcast isso aí, porque talvez as pessoas vão querer aqui da região ouvir mais falar da psicanálise, daquele projeto municipal. Mas quando a gente começou a falar no restinho do tempo sobre o mormonismo, que vocês podem ver essa parte no YouTube, aqui no Mormon Uma Ova, a gente foi falando e foi despertando no apresentador, vocês até acabam percebendo que ele começa a se interessar muito por isso. E o interessante é que quando acabou a entrevista, né, e a gente deixou o projeto Mormon Uma Ova para o final num tempo menor, o Kleber Cetim, que é o anfitrião, o próprio apresentador do programa, ele chegou até mim e falou, cara, se eu soubesse o teor do assunto desse podcast Mormon Uma Ova que você tem, cara, a gente teria falado só sobre ele. Sabe por quê? O mormonismo, a grosso modo, se você só vê e não tem ideia do que é, por exemplo, ele nunca fez parte do mormonismo, tal. Ele falou que até viu um livro de Mormon uma vez, ganhou de alguém, mas quando a pessoa começa a entrar no mundo do que a gente quer dizer, mesmo sem fazer parte, ele começa a ver a importância que esse projeto tem. Ele chegou até mim, né? A foto que você está vendo aí, se você está pelo YouTube, você está vendo a foto que eu coloquei de capa, que é eu e o Kleber Cetim, né? Que é o apresentador do Rota 44 Podcast. Esse momento aí, a gente tirou essa foto, só para vocês entenderem como é que foi. A gente acabou a entrevista, a gente foi até um painelzinho do lado ali, tirou essa foto que vocês estão vendo. Logo na sequência, acabamos de tirar a foto, a gente sentou em 2 cadeiras do lado, que tem ali numa mesinha, e ele começou a falar a importância que ele viu no projeto Mormon Uma Ova. Ele falou, cara, é demais as pessoas, abuso religioso, ajudar as pessoas que estão se desligando, cara, quem que pensa nele? Lógico, né? Ele não sabe de todo esse trabalho. O Vânia Mormon, Sem Censura, né? O meu amigo Marcelo, tá passando. O Tom, a Silvinha, o Isaac, a Laís, a Vera. Às vezes eu esqueço o nome aqui, por isso que eu não gosto de começar a falar nome. Perdão se eu esqueci o nome de alguém, mas que também faz muito bem esse trabalho.
Mas ele falou que é fantástico e chamou tanto a atenção que eu até expliquei depois, sentado ali nos bastidores, né, com ele, numa mesinha. Eu comecei a conversar um pouquinho, eu já falei bem por cima do conselho disciplinar, de como que missão de tempo integral, você larga tudo, tá? Foi muito detalhado. E eu falei para ele, cara, a gente teve muito pouco tempo para falar do mormonismo nessa entrevista. E ele até falou, cara, a gente vai voltar a falar disso. Tá vendo? Eu queria que vocês soubessem que o projeto Mormon Uma Ova, ele parece às vezes para algumas pessoas uma coisa simples. Mas quando a gente começa a ver o teor, cara, olha só, para pensar o teor desse projeto aqui. Pessoas que saíram de um lugar como o mormonismo. Eles estão lá, como eu falei na entrevista lá, eles saem de lá arrastando aquela corrente imaginária pesada nas costas. E falei agora. E ele tem aonde mirar e falar assim, olha, tem pessoas que passaram coisas semelhantes que eu não estou sozinho nessa. E começa a ouvir todas as percepções, as experiências. Poxa, passei algo semelhante e tal, que legal, as pessoas estão se dando bem, as pessoas estão saindo do mormonismo, não aconteceu só desgraça, só as coisas que jogaram de praga, sei lá, entre aspas, né? Tá dando certo para muita gente, então para mim também. E olha o teor do projeto Mormon Uma Ova Podcast, até onde pode chegar ajuda para muita gente que precisa quanto à saída do mormonismo. Então, provavelmente, muito provavelmente, teremos aí algum outro momento, uma outra participação nesse podcast para falar do mormonismo, trazendo o projeto Mormon Uma Ova com o tempo que ele merecia, né? Então, se você viu a parte aqui no canal Mormon Uma Ova que eu coloquei da entrevista que só fala a parte do mormonismo, não é porque eu quis pular assuntos. A gente falou assim, poderia ter falado do sacerdócio aos negros. Cara, com certeza poderia falar. Veio na minha cabeça bilhões de coisas para falar ali. Só que o reloginho que fica lá, tava falando, não vou conseguir. Se eu entrar aqui em tudo que fala na cerimônia do templo, que é uma coisa que eu queria, detalhes de como que é um conselho disciplinar, não ia dar nem para começar. E em assunto que se você começa, você tem que ter um fim, né? Então eu fui tentar resumir, a ponto de que, mesmo com tudo bem resumido ali, o próprio apresentador, ele, poxa, cara, se eu soubesse que era isso aí, cara, a gente teria que ter falado só isso. Psicanálise é importante, a gente falou muito sobre isso. A psicanálise, né, por ser o meu trabalho, um dos meus trabalhos, ajudar as pessoas emocionalmente, mostrar para elas que existe uma saída, sabe? Isso é muito bom. É um projeto bacana de vida, tal. Eu em determinado momento, eu preciso ajudar as pessoas. Me tornei um terapeuta psicanalítico. É uma coisa legal, mas o projeto Mormon Uma Ova, olhando de fora, assim, é só um cara falando ali, mas quando vê o teor do que a gente produz aqui, você, meu amigo e amiga do podcast, que está sempre comigo aqui, seja no Spotify, no Google Podcast, ninguém aguenta mais eu falar isso, né? No Apple Podcast, no próprio YouTube, você que está aqui comigo, você entende o teor disso. E é isso que ele captou um pouco lá, né? O apresentador. Ele nunca foi mormon, mas quando ele ouviu sobre essas coisas, deu um interesse tão grande. Só para vocês terem ideia, tinha um assistente de produção que ficava nos bastidores ali. Aí já é um pouquinho de bastidor da entrevista, tá? Tinha que quando realmente ele acho que ele era ajudante, tal, quanto à parte técnica, né? Ele ficava olhando os monitores, aí a gente via ele ali para trás ali, fora do cenário. Quando eu comecei a falar do mormonismo, eu percebi que ele parou e ficou dando toda a atenção, olhando para mim ali falar. E eu olhei para ele e falei, caramba, ele estava disperso, né? A gente está falando da terapia, do projeto lá municipal do Facebook. Mas quando começou a falar do mormonismo, porque, ao grosso modo falando, mormonismo, assim, quando a gente vê o projeto Mormon Uma Ova ali só numa capinha, aquele desenho daquele cara, o carequinha, né, que fica na imagem
Para você que não sabe, o desenho que eu uso em todas as thumbs, né, que é a imagem do podcast, que é aquele desenho que eu coloco no cantinho, que é para me representar, só para vocês saberem, quem fez o desenho foi minha filha, tá? Ela tá na descrição, se você quiser ir lá no Instagram ver alguns desenhos, algumas fotos da minha filha, tá lá. É uma pessoa muito inteligente quanto a artes também. Então, se você quiser ver, ela que criou, ela que fez esse desenho. Hoje ela estuda desenho realístico, profissional e tal. É muito bacana. Mas voltando. Quem olha só por cima o podcast realmente pensa, é só um cara falando mesmo, e às vezes até pula, vê o comecinho, pensa, que coisa chata. Mas o teor, quando a pessoa realmente mergulha nesse assunto, vem com a gente nessa locomotiva, as pessoas acabam vendo, pô, esse trabalho é fundamental. E eu ouvi isso do apresentador nos bastidores, logo depois dessa foto que você está vendo aí. Eu ouvi dele assim, cara, esse trabalho é muito importante para muita gente. Falei, cara, eu sei que é. E por isso que eu não consigo deixar mais de falar com vocês aqui no podcast. Eu não consigo. Tá? E nem já não é mais uma coisa, e nunca foi, na verdade, né? Tem que falar isso. Preciso fazer uma gravação. Não é. Eu quero fazer isso. É um desejo que eu tenho estar aqui falando, e eu não consigo segurar o desejo de estar falando com vocês. Às vezes, não consigo, pulou um dia, beleza, até eu fico pensando sempre, caramba, pulei hoje, deveria ter falado com meus amigos e amigas. Então, o desejo de estar falando diariamente aqui e saber aonde atinge isso, e saber que quando as pessoas entendem o que a gente faz, o projeto que a gente faz aqui, esse é o bacana da coisa. Como apresentador, cara, se eu soubesse que esse trabalho ajuda as pessoas que estavam amarradas numa corporação, numa igreja, que nem ele falou, amarradas numa seita, e tem um lugar que eles podem ser acolhidos, esse é o projeto Mormon Uma Ova. Tá vendo como é bacana? Então provavelmente vai ter uma nova entrevista com o Rota 44 Podcast, tá? Sigam ele lá também, é uma pessoa que precisa de bastante atenção, que ele tem muito talento, né? Ele teve também um programa de televisão há muito tempo atrás, foi quando eu ouvi falar do Kleber Cetin, né? Que ele é o apresentador lá. Ele apresentou por muito tempo um programa na TV, e aí ele tem esse podcast, pode apoiar ele. Ele fala com políticos, muita gente da região aqui, né? Mas eu acho que vai ser bem bacana falarmos sobre isso numa proporção diferente, tá? Diferente, tá bom? É uma coisa que eu queria falar para vocês, os bastidores disso. Então eu tive pouco tempo para falar do Mormon Uma Ova. Se eu tivesse o tempo, talvez até o tempo total, se fosse para falar disso, teríamos esmiuçado um pouquinho mais esses assuntos, e bem pertinente, bem alinhado, cronológico, mas realmente eu falei, poxa, olhei para um reloginho que tinha do lado ali, 10 minutos, o que eu vou falar? Nem era isso, se eu não me engano, pouco menos. Aí comecei a falar, sabe? Aí até passou um pouquinho, mas mesmo assim, aí tinha que encerrar algum momento ali, né? Então é isso, pessoal. O projeto Mormon Uma Ova, ele é um projeto que vai demorar muito para ele pensar em parar. Por isso que às vezes eu falo assim, cara, não vai parar. Pode ser que até eu um dia possa parar de falar aqui, tá? Por determinados fatores que possam acontecer, que nem eu sei. Mas vai aparecer outro no lugar. Vai aparecer outro. Eu espero muitas das vezes até espero, na verdade, né, que isso aconteça. Se um dia eu tiver que parar de falar aqui no podcast, que alguém venha no meu lugar e continue, aqui é uma continuação do projeto que iniciou com o Mormon Uma Ova Podcast. Sei lá, algo assim. Mas ainda temos muita lenha para queimar. Temos muito caminho e trilhos, né, para percorrer, né, com essa locomotiva em alta velocidade que não tem parada, que se chama Mormon Uma Ova Podcast. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.